Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nona edição do Pró-Olímpico, a turma de nível 2, que vai tratar sobre desigualdades. Essa aula é expositiva, com resolução de problemas, e ao final dessa semana vocês vão ter à disposição um formulário avaliativo com caráter de concessão do certificado, assim como foi especificado no site do INPA. Então, um bom curso a todos. Aproveitem os exercícios para aguçarem a curiosidade e irem atrás de mais questões sobre esse amplo tema que é as desigualdades. Eu vou disponibilizar, ao final desse material, uma lista de referências bibliográficas que podem ser fonte de consulta, tanto para aprofundamento quanto para coletar questões, coletar outras desigualdades, outras demonstrações para serem aplicadas em sala de aula para os oitavos e nonos anos. Um bom curso a todos nós! A proposta é que a gente comece primeiro explorando desigualdades numéricas, para depois abordar as desigualdades algébricas. Então, um problema comum de se questionar é sobre o tamanho dos números, sobre a comparação entre dois números que não nos são dados na sua forma convencional, que seria listando todos os algarismos. Aqui a pergunta é: qual número é maior? O 65 elevado a 35 ou 127 elevado a 25? A gente perde um pouco da intuição com respeito a essa questão, porque a gente tem, primeiro, esse fato da gente não ter todos os algarismos deles listados, e pela segunda razão de que a desigualdade entre as bases é que 65 é menor que 127, e a desigualdade entre os expoentes é o inverso. O 35 é maior que o 25. Então, nesse caso, a gente não tem uma resposta na ponta da língua para dizer qual das duas potências é maior. A gente possui várias formas de abordar isso, por exemplo, observando que o 65 é quase metade de 127, e talvez ir por esse caminho seja frutífero. Uma outra forma mais geral de eu comparar potências que tenham bases variadas e expoentes variados é tentando achar uma terceira potência que faça esse meio termo de comparação. Aqui, então, seria interessante que eu tentasse achar uma base comum para esses dois números, alguma base que estivesse próxima de 65 e próxima, de certa forma, de 127 também. Nesse caso, eu vou observar que 65 e 127 são ambos números próximos de potências de 2. Então, a estratégia vai ser utilizar potências de 2 para fazer o intermédio entre as duas potências dadas. O 127, então, eu primeiro vou aproximá-lo como sendo menor que 128, que é escrito como 2 à sétima. Usando propriedade de potenciação, a gente pode multiplicar os expoentes para produzir 175, e então eu vou usar o processo reverso e vou decompor o 175 de uma maneira que me seja conveniente, porque eu quero ao final chegar no 64, que é 2 à sexta. Então, aqui a princípio, eu vou decompor o 175 como sendo 2 à quinta vezes 35, e depois eu vou utilizar aqui o 32 é menor que o 64. E por fim, que o 64 é menor que o 65. E aqui nessa cadeia de desigualdades eu ganho que a potência que tem a maior base, ela é menor do que a potência que tinha a menor base, apesar dessa diferença aí de bases, 127, ser maior que o 75. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma forma de resolver essa primeira questão. O segundo exemplo, ele vai nos questionar a respeito da soma dos algarismos de um número. E essa soma, ela está acontecendo quando eu expresso essa potência, 2024 elevado a 24, no sistema decimal. Então, imaginando quando eu calculo esse número e escrevo ele com todos os seus dígitos e depois efetuo a soma dígito a dígito e denoto essa soma por A, eu estou tentando estimar esse A para provar que ele é menor ou igual que 864. Toda vez que a gente fala sobre soma dos algarismos, seria interessante, a princípio, saber quantos algarismos esse número tem. E o número dos algarismos e a quantidade de algarismos de um número, ela
é muito bem dada para a potência de 10. A quantidade de algarismos de uma potência de 10 é conhecida. Porque, por exemplo, a gente tem que 10 ao quadrado tem 3 algarismos, é o número 100. 10 à quinta, que é o 100.000, tem 6 algarismos. E a gente tem um padrão. As potências de 10 genéricas, 10 elevado a n, vão ter n mais 1 algarismos, porque são formadas por n números zeros, mais o primeiro algarismo, que é o algarismo 1. Então, usar potências de 10 para calcular a quantidade de algarismos de outras potências é muito útil. E é isso que a gente vai fazer para primeiro calcular, estimar, melhor dizendo, quantos algarismos teria essa potência e depois cotar esse número da forma como a gente quer, com uma cota superior. Então, aqui eu vou procurar uma potência de 10 que esteja próxima de 2024 e que seja superior a ele. Nesse caso, a única potência de 10 que me serve, que satisfaz essas duas condições, que esteja maior que 2024 e que esteja a mais próxima de 2024, é a potência 10.000, que é 10 à quarta. Então, aqui eu vou ter que 10 à quarta elevado a 24 é, na verdade, 10 elevado a 96 e, portanto, tem 97 algarismos quando eu faço a sua representação no sistema decimal. Por causa dessa desigualdade estrita, isso significa que o meu número inicial ele tem menos do que 97 algarismos. Portanto, ele tem, no máximo, 96 dígitos. E como cada dígito ele é limitado por 9, então a soma de todos os dígitos da potência 2024 elevado a 24 é no máximo 96 vezes 9, que a gente sabe que é 864. Então aqui é só uma estimativa inocente, mas que para uma pessoa que nunca passou por essas manipulações de estimar a quantidade de algarismos de um número ou soma dos algarismos de um número, pode parecer não tão simples inicialmente, e é um bom exercício para a gente adquirir esse grau de abstração. Bom, o terceiro exemplo, ele tem 2 itens, e são 2 itens que têm certo padrão. Por quê? Porque os números que eles possuem, eles são construídos da mesma maneira. No item A, eu tenho uma fração com o numerador 23.567 e denominador 78.914. A segunda fração do item A é obtida exatamente a partir da primeira pelo acréscimo de uma unidade no numerador e de uma unidade no denominador. Então, é assim que eu construo a segunda fração do item A partir da primeira. Esse processo se repete no item B. Eu tenho a fração 4.321 sobre 1.789. E a segunda fração do item B é exatamente a primeira, com uma unidade a mais no numerador e uma unidade a mais no denominador. Para a gente responder a essa pergunta sobre qual número é maior, pode ser instintivo fazer a divisão decimal dessas frações e compará-las na forma decimal, que aí a gente vai a dígito verificando qual dos dois números no item A é maior. Se a gente calcula manualmente, pode demorar um pouco, mas como a calculadora é rápido, ela consegue efetuar esse cálculo e a gente vai ver que a diferença vai acontecer numa casa decimal bem longe, na quarta, na quinta, por exemplo. Então, por exemplo, no item A, a gente tem que o resultado da primeira fração é aproximadamente 0,29864, que é menor do que 0,29865, que é o resultado que fornece a segunda fração. Para o item B, a desigualdade se inverte. A primeira fração ela produz um número maior do que o número representado pela segunda fração. Então, a princípio, apesar do processo de formação da fração apresentada no item A, das frações apresentadas no item A, ser idêntico ao processo das frações do item B, o resultado da desigualdade foi trocado. E isso pode ser entendido se a gente generaliza essa questão, se a gente denota esses números não de forma específica, igual foi nos dado nos itens A e B, mas se a gente atribui variáveis algébricas x e y para representar numerador e denominador. Então, eu vou representar uma fraçãozinha por x sobre y e a segunda fração pelo que ela é. Ela é x mais 1 sobre y mais 1.
e vou fazer a comparação entre essas duas frações. Eu vou ter que a primeira, com o numerador e denominador menores em relação ao numerador da segunda fração e denominador da segunda fração. Essa fração inicial, ela vai ser maior do que a segunda, se e somente se a diferença entre elas, nessa ordem, for positiva. E isso acontece se e somente se a gente resolve aqui fazendo o MMC, a gente tem no numerador da nova fração obtida somente a diferença x menos y. Porque repare que aqui o produto x por y vai se cancelar com esse produto da distributiva x por y e vai sobrar apenas x vezes 1 menos y vezes 1. Então, o meu numerador vai ser simplesmente x menos y. E essa fração aqui, esse quociente, ele é positivo, considerando que o meu denominador já é positivo, porque eu estou com y positivo. Essa fração inteira vai ser positiva somente quando o numerador for positivo. Então, somente quando o meu x menos o y for positivo. Ou seja, se somente se o x for maior que o y. Portanto, a desigualdade entre essas duas frações, x por y e x mais 1 por y mais 1, é simplesmente determinada sabendo quem é maior, numerador ou denominador, o x ou o y. Por isso que no caso do item A, a gente tinha uma resposta, e no caso do item B, a gente tinha outra resposta. Então, para sumarizar as coisas que a gente abordou até agora, para estimar numericamente números, para localizá-los, a gente pode tentar algumas técnicas, como, por exemplo, calcular a quantidade de algarismos que os números têm, e isso a gente faz utilizando potências de 10. Ou então, se eu estou trabalhando com duas potências, eu posso tentar utilizar uma terceira potência que me dê uma comparação entre as duas. E por último, se eu estou tentando trabalhar com um resultado que tem um padrão, eu posso introduzir uma variável para fazer essa comparação de maneira algébrica e não apenas numérica, que pode ser um pouco mais difícil. Agora a gente vai passar para as desigualdades algébricas. Nesse caso, a gente vai trabalhar com as desigualdades entre as médias aritmética, geométrica, harmônica e quadrática. Essas médias, elas estão considerando variáveis que são números reais positivos. Então, aqui a gente está trabalhando apenas com reais positivos. Então, a desigualdade, ela vai corresponder a essas quatro médias, que estão definidas da seguinte forma. A média aritmética é a soma das variáveis dividido pela quantidade de variáveis. É a média que a gente está mais acostumado a fazer, porque, por exemplo, a média que geralmente é utilizada nas escolas para calcular as notas finais. A gente tem a média geométrica, que é dada pelo produto das n variáveis e depois se tira a raiz enésima. A gente tem a média harmônica, que é o quociente entre a quantidade de variáveis pela soma dos inversos. E a gente tem a média quadrática, que é uma espécie de média aritmética dentro dessa raiz quadrada, só que é uma média aritmética entre valores quadráticos. E o que vale é o seguinte: a média quadrática é sempre maior ou igual que a média aritmética, que por sua vez é maior ou igual que a média geométrica, que é maior ou igual que a média harmônica. Então, sabendo dessas desigualdades, a gente consegue provar diversas coisas. Antes da gente ver aplicações dessas médias dentro de problemas olímpicos, principalmente, a gente vai ver uma abordagem, uma inspiração em um contexto diferente do algébrico, que vai ser o contexto geométrico. Então, em particular, a gente vai ver agora como que a gente tem, por exemplo, a desigualdade entre as médias geométrica e harmônica aparecendo dentro da geometria. No caso, a gente vai ver somente para duas variáveis. Então, a construção é a seguinte: uma interpretação para essa desigualdade entre a média geométrica e a média harmônica. Suponha que a gente tenha dois segmentos, AB e BC, de comprimentos x e y, respectivamente. Então, a gente tem um segmento AC total de comprimento x mais y, particionado em duas partezinhas, uma medindo x e a outra medindo y.
A gente vai tomar uma semicircunferência que tenha esse segmento AC como diâmetro dela. Então, aqui a gente tem a imagem que eu coloquei no GeoGebra da semicircunferência construída por esse diâmetro AC. Sobre essa semicircunferência, a gente vai marcar um pontinho D, tal que o segmento DB seja perpendicular ao AC. É assim que eu construo o ponto D de dado. Marcando esse ponto D de dado, eu vou ter uma letra para denotar o comprimento do segmento DB. Eu vou denotar por Hzinho. Então, Hzinho é esse segmento DB que está aqui depois que eu construí o meu ponto D. Agora, eu vou fazer uma manipulação algébrica utilizando o fato de que os triângulos ADB e DBC são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Eles têm todos os três ângulos medindo ali iguais entre eles, ângulos correspondentes congruentes, e eu vou poder fazer essa semelhança de triângulos entre esses dois triângulos retângulos. Então, eu vou escrever que os meus catetos H e Y estão relacionados, assim como o X está para H. Então, a gente tem aqui para montar a razão de semelhança entre esses dois triângulos semelhantes. Multiplicando em cruz, a gente ganha que H quadrado é X vezes Y. Ou então, se eu quiser tirar a raiz quadrada, o H é raiz quadrada de X vezes Y, que é exatamente a média geométrica entre as variáveis X e Y. Agora, continuando a construção, eu vou marcar o centro da minha circunferência, que eu estou denotando aqui pela letra O. Então, aqui eu tenho o ponto O, e eu vou marcar esse ponto O e também um ponto E, que vai ser construído como sendo o pé da altura do triângulo DBO. Então, eu tenho esse meu triângulo retângulo, DBO, retângulo aqui no vértice B, e vou marcar sobre o raio OD o meu pontinho E, que vai ser o pé da altura referente ao vértice Bzinho. Então, marcando esse pé da altura, eu agora formo outro triângulo, que é o DBE, que é um triângulo retângulo semelhante ao DBO. Por quê? Porque ele compartilha o ângulo de 90 graus e também tem um ângulo em comum no vértice D. Então, pelo caso do ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Montando a razão de semelhança e lembrando que DO aqui, que no caso é uma hipotenusa, DO é uma hipotenusa que é raio, então mede x mais y sobre 2, eu vou ter essa seguinte igualdade entre esses segmentos por causa da semelhança, e manipulando um pouquinho essa igualdade, eu consigo que o meu ED é justamente 2 sobre a soma dos inversos das variáveis x e y, ou seja, o ED é justamente a média harmônica entre esses segmentos. Agora, como é que eu concluo uma desigualdade entre esse segmento ED, que eu tenho que é a minha média harmônica, e entre o meu segmento Hzinho, que era a média geométrica? Bom, a gente vai olhar para o triângulozinho DEB. Nesse triângulozinho DEB, a gente tem aqui o nosso DE, que é a média aritmética, que é a média harmônica, e eu tenho também o Hzinho, que é a hipotenusa dele. E a gente sabe que nos triângulos retângulos, os catetos são menores do que a hipotenusa. Portanto, o DE, que é a média harmônica, é menor do que a hipotenusa aqui, que é o Hzinho, que era a média geométrica. Então, nesse caso, a gente ganha a desigualdade estrita entre a média harmônica e a média geométrica. Nesse caso, a gente considerou o triângulo DBO nessa construção. Então, em particular, eu não podia ter uma coincidência entre o ponto O, que era centro da circunferência, e o meu pontinho B aqui. Ou seja, eu não podia ter que o meu X e o meu Y eram iguais. As medidas desses segmentos que eu tomei inicialmente têm que ser diferentes. Porque, de fato, se for igual, aí eu não consigo construir esse meu triângulo DBO que eu tinha para ter a desigualdade entre as médias. Então, aqui, nessa demonstração, está implícito que x e y têm medidas distintas.
Então, essa foi uma interpretação geométrica para a desigualdade entre a média harmônica e a média geométrica. Esse exemplo pode ser estendido para provar as desigualdades entre as outras médias, e aí, nesse caso, seria necessário construir mais um triângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. Então, é uma forma da gente trabalhar com algo algébrico e talvez cativar um aluno, por exemplo, que não goste de álgebra, mas que goste de geometria. A gente vai continuar um pouquinho nesse viés geométrico para trabalhar um fato que está por trás da demonstração da desigualdade MA/MG, que é o fato muito simples de que todo quadrado perfeito ele é maior ou igual que zero. É esse o fato essencial que é utilizado dentro da demonstração da desigualdade MA/MG quando a gente trabalha com duas variáveis. E depois a gente pode prosseguir por indução para provar para N variáveis quaisquer ali. Trabalhando agora com ainda um contexto geométrico, é dada a seguinte questão. Prove que entre todos os retângulos de perímetro fixado, o quadrado é o que possui a maior área. Então, para provar isso, a gente vai considerar um retângulo de medidas x por y, portanto, o perímetro dele é expresso pela soma 2 vezes x mais 2 vezes y. E aí eu estou denotando isso por 4n, por simplicidade, para facilitar os cálculos. Aqui eu não estou especificando que as variáveis são inteiras, nem x, nem y, nem n. E o que a gente quer é maximizar o valor do produto x por y, que representa a área desse retângulo. Reescrevendo essa expressão de uma maneira melhor, utilizando agora que y é isso daqui entre parênteses, eu ganho que, com a propriedade distributiva, a minha área é exatamente n ao quadrado subtraída desse produto notável, desse quadrado da diferença. E usando o fato que a gente invocou agora, de que quadrados perfeitos são no mínimo zero, eu tenho que essa soma vai ser maximizada quando a minha retirada for a menor possível, quando eu estiver retirando menos coisa. E nesse caso, a menor coisa que eu consigo retirar é zero. Portanto, para maximizar a área, eu preciso ter a igualdade de x e n. Ou seja, retornando à minha expressão inicial que representava o perímetro, onde eu introduzi a variável n, eu ganho exatamente que o meu x tem que coincidir com o meu y. Portanto, o meu retângulo genérico inicial é, na verdade, um quadrado. Agora, se a gente parte do viés contrário de fixada a área, nesse caso, eu estou fixando a área de um retângulo como sendo 1, eu tenho que provar que o quadrado é o que possui o menor perímetro. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem a expressão para a área, x vezes y igual a 1, e a gente quer minimizar o perímetro. Mas minimizar a soma 2x mais 2y é equivalente a minimizar simplesmente a soma x mais y. Uma vez minimizado x mais y, eu tenho a minimização de 2x mais 2y. Portanto, eu vou me contentar em minimizar x mais y, que eu posso reescrever como sendo x mais 1 sobre x. E aí eu vou manipular essa expressão para utilizar um quadrado perfeito, de novo o quadrado da diferença, que é muito importante aqui, porque a gente sabe muita coisa útil sobre quadrados perfeitos, e eu vou ter que essa expressão vai ser exatamente 2 mais esse quadrado perfeito. De modo que, para minimizá-lo, eu preciso minimizar o que eu estou acrescendo ali, que é esse quadrado perfeito, que é no mínimo zero. Portanto, eu vou ter que essa expressão é mínima quando o termo entre parênteses for zero, ou seja, quando raiz de x coincidir com 1 sobre raiz de x, o que equivale a se ter x igual a 1. Mas se x é 1 e eu retorno na minha expressão da área, eu tenho que y também é 1. Portanto, o meu retângulo de medida x por y, na verdade, é um quadrado como eu gostaria. Agora a gente vai ver uma aplicação da desigualdade MA/MG dentro de problemas do mundo olímpico. É dada a condição de que três números positivos somam 1 e a gente tem que provar que o produto desses três fatores é no mínimo 64. A ideia mais natural para se começar a manipular esse problema é fazer a distributiva desse lado esquerdo da igualdade.
Então, fazendo a distributiva, a gente vai obter 8 parcelas, que são dadas aqui pelo termo sozinho 1, pelo termo misto 1 sobre ABC, pelos termos individuais 1 sobre A, 1 sobre B e 1 sobre C, e pelas parcelinhas dos produtos 2 a 2, 1 sobre AB, 1 sobre BC e 1 sobre AC. A estratégia aqui vai ser aplicar repetidas vezes a desigualdade MA/MG com conjuntos de parcelas específicos. Então, eu vou reunir as minhas parcelas para aplicar a desigualdade MA/MG aos conjuntinhos delas. Então, se você quiser parar o vídeo para tentar terminar esse problema antes da gente prosseguir, é muito recomendado. Então, a gente vai escolher aqui as primeiras parcelas para aplicar a nossa desigualdade MA/MG. As parcelas escolhidas no primeiro momento vão ser 1 sobre A, 1 sobre B e 1 sobre C, cuja soma, portanto, é no mínimo 3 vezes a média geométrica entre esses termos, que é dada por raiz cúbica de 1 sobre ABC, que eu vou denotar essa raiz cúbica aqui pela letra D de dado. Agora, se eu aplico novamente a desigualdade MA/MG com as parcelas mistas 1 sobre AB, 1 sobre BC e 1 sobre AC, eu ganho que a soma dessas três é sempre maior ou igual que 3 vezes a média geométrica entre elas. Mas a média geométrica entre elas é exatamente aquele termo D ao quadrado. Então, eu vou ganhar aqui esse 3D ao quadrado. E aí, se eu substituo nessa minha expressão de 8 parcelas essas duas desigualdades que eu obtive, eu ganho que essa soma é pelo menos 1 mais 3D, mais 3D quadrado, mais a última parcela, que é 1 sobre ABC. Mais 1 sobre ABC é exatamente o resultado de se elevar essa raiz cúbica aqui ao cubo. Portanto, é D ao cubo. E aí eu vou ganhar que isso é exatamente o cubo dessa soma, então é esse produto notável, d cubo mais 3d quadrado mais 3d mais 1. Agora, se eu uso novamente a desigualdade MG, agora aos termos iniciais A, B e C, eu ganho que a média aritmética entre eles é maior ou igual que a média geométrica entre eles, e eu posso expressar, por um lado, essa soma ABC como sendo 1, porque o enunciado me impôs essa condição, e por outro lado, a média geométrica é exatamente o inverso da variável D que eu defini. Então, se eu comparo o lado esquerdo com a fração do lado direito, eu ganho que o D é pelo menos 3. Com isso, voltando à minha expressão da linha anterior, eu tenho que aquela minha soma de 8 parcelas, ela é no mínimo 4 ao cubo, que é exatamente o 64 que a questão me pedia. Então, agora que a gente treinou um pouco da aplicação da desigualdade MA/MG 3 vezes dentro da mesma questão, tem duas sugestões de exercícios. Uma delas remete às questões que a gente começou a aula de hoje, que são questões numéricas, para se estimar qual número é maior, mas nesse caso, agora a gente vai ver outras desigualdades que recebem nomes famosos e elas são de ampla aplicação em problemas olímpicos. A primeira delas é a desigualdade do rearranjo, e ela pode ser utilizada para demonstrar outras desigualdades que são conhecidas. Então, a desigualdade do rearranjo afirma o seguinte: se eu tenho duas cadeias de desigualdades, a cadeia de desigualdade AI e a cadeia de desigualdade BI, em ordem crescente, ambas, e eu tomo uma reordenação desses elementos aí que eu tinha inicialmente, e agora eu estou denotando essa reordenação pelos elementos A'. Então, é somente a escrita daqueles termos A1, A2, A3 até a N em uma ordem que pode não ser essa ordem crescente mais. Dadas essas condições, eu tenho que a somatória dos produtos na ordem crescente, então, o A1 vezes o B1, mais o A2 vezes o B2, até mais o AN vezes o BN, é sempre maior ou igual que eu fazer o produto dos termos permutados agora da sequência AI,
vezes os BIs na ordem crescente, e isso, por sua vez, é maior ou igual a eu fazer os produtos da sequência BI fixada de maneira crescente, mais da sequência AI colocada agora de maneira decrescente. Então, eu faço o produto do B1 com o último dos termos AI, com o maior deles, que é o AN. Eu faço o produto do AN-1 com o B2, e assim por diante, até pegar o menor elemento da sequência AI, que é o A1, e multiplicar pelo último elemento da sequência BI, que é o maior deles, que é o BN. Então, a gente tem aqui essa notação mais longa e a notação de maneira compacta, utilizando o símbolo de somatório. Usando a desigualdade do rearranjo, é possível demonstrar, por exemplo, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é uma desigualdade que tem uso na matemática mais avançada, no contexto de álgebra linear, de espaços vetoriais. Então, aqui a gente tem que o quadrado da somatória dos produtos xi por yi é sempre menor ou igual que o produto das somatórias dos quadrados. Então, eu fazer a multiplicação da soma de xi ao quadrado com a soma de yi ao quadrado. Além disso, a igualdade ocorre se, somente se, os yi forem, de certa forma, dependentes do xi. Ou seja, se e somente se cada yi for múltiplo do xi através de uma constante, que aqui está sendo denotada pela letra lambda. A desigualdade do rearranjo também serve para se demonstrar essa desigualdade aqui, que oferece o seguinte resultado para a gente: dados A, B e C, números reais positivos. Então, sempre é verdade que a soma, quando A está no numerador, com quando B está no numerador, com quando C está no numerador, e eu coloco no denominador as outras duas parcelinhas, isso sempre vai me dar um valor que é, no mínimo, 1,5, ou seja, 3 meios. Então, a gente também tem aqui um resultado advindo da desigualdade do rearranjo. Outra desigualdade que pode ser obtida através dela é a desigualdade de Chebyshev, que nesse formato ela atesta o seguinte: se eu tenho a cadeia de desigualdade AI e a cadeia de desigualdade BI, ambas em ordem crescente, então é verdade que essa média aritmética desses N termozinhos aqui, desses N produtos, é maior ou igual que fazer a média aritmética individual e depois fazer o produto. Então, eu vou fazer a média aritmética dos termos AI e vou fazer a média aritmética dos termos BI e depois fazer o produto entre elas. Então, aqui a gente tem a desigualdade de Chebyshev. Agora, a primeira aplicação da desigualdade do rearranjo é dada nesse problema da IMO de 1975. Então, um problema que já tem quase 50 anos, e ele tem um enunciado que já inspira o uso da desigualdade do rearranjo. Ele afirma o seguinte: são dadas duas coleções de números em ordem crescente e uma permutação, que eu estou denotando pela letra agora ZI, da sequência inicial yi dada. E se pede para demonstrar que essa somatória desses quadrados, desses produtos notáveis, é sempre maior ou igual que a somatória desses outros produtos notáveis, onde a gente tem do lado esquerdo as diferenças entre x e z e do lado direito as diferenças entre x e y. Então, para começar a manipular essa expressão, um primeiro manuseio pode ser a abertura desses produtos notáveis, já que eles são de fácil conhecimento. Então, aqui a gente tem que vai aparecer todos os xi ao quadrado sendo somados, todos os zi's ao quadrado sendo somados. Do lado direito aparece todos os xi ao quadrado e todos os yi ao quadrado. Os termos em comum, portanto, são o somatório de xi ao quadrado de ambos os lados dessa desigualdade.
Mas, como a gente tem que os termos ZIs são exatamente os termos YI, porém em ordem potencialmente trocada, o que acontece é que, ao fazer a soma dos termos ZI ao quadrado, essa soma é idêntica a fazer a soma dos termos YI ao quadrado. Portanto, também são mais duas parcelas que podem ser canceladas do lado esquerdo e direito da desigualdade. Sobrando, então, apenas a afirmação de que esses dois somatórios aqui mistos, eles têm essa desigualdade. Ou então, se eu divido por menos 2 de ambos os lados, lembrando de se alterar o sinal da desigualdade, porque eu estou trabalhando com número negativo, eu tenho que a desigualdade original é equivalente a essa desigualdade aqui da somatória do produto x e zi menor ou igual que a somatória do produto x e yi. Mas essa, se a gente voltar para o teorema da desigualdade do rearranjo, é exatamente o que ele afirmava. Eu tenho que o somatório do produto na ordem original, na ordem crescente, vai ser sempre maior ou igual que o somatório utilizando uma sequência fixada, que no caso é a xi, e reordenando a outra sequência dada, que no caso é a yi, de uma maneira qualquer, que foi denotada aqui pelas letras zi. Então, é justamente o que afirma a desigualdade do rearranjo. Uma outra aplicação dessa desigualdade é dada por esse exemplo, onde a gente tem A, B e C números reais quaisquer, e a gente quer demonstrar que a somatória dos quadrados é maior ou igual que a somatória dos produtos 2 a 2 dessas variáveis. E aí, uma forma de fazer isso é observar que aqui nessa desigualdade, o A, B e o C, eles estão desempenhando papéis simétricos. O A está ao quadrado, mas o B também, e o C também. O A está tendo produto com o B do lado direito, com o C do lado direito, o B está tendo produto com o C. Então, de fato, o A, B e C, eles não possuem nenhuma singularidade, cada uma dessas letras. Então, a gente pode supor, sem perda de generalidade, alguma ordenação entre essas letras. Como, por exemplo, eu vou supor que o A é menor ou igual que B e menor ou igual que o C. E para produzir algo igual ao que eu tenho do lado esquerdo dessa desigualdade, eu posso pensar em construir uma segunda sequência, que vai ser exatamente a sequência A, B e C de novo. Porque lembrando, na desigualdade do rearranjo, eu tenho duas cadeias de desigualdades inicialmente no enunciado. Aqui eu vou considerar a minha cadeia A menor ou igual que B menor ou igual que C, e a segunda cadeia também vai ser A menor ou igual que B menor ou igual que C. Portanto, pela desigualdade do rearranjo, se eu faço o produto nessa ordem, A, B e C, isso daqui vai ser sempre maior ou igual que eu tomar a sequência inicial que eu tinha, por exemplo, aqui A, B e C fixados, e multiplicar isso por uma permutação qualquer da sequência. Nesse caso, vai ser conveniente para mim escolher, por exemplo, BCA. E aí, nesse caso, eu vou multiplicar o A por B, o B por C e o C por A. Se eu faço isso, eu consigo exatamente a afirmação que tinha sido estabelecida no enunciado da questão. E aí, para quem ficou interessado e quiser exercitar mais, tem aqui duas sugestões de exercício. Provar que a somatória dos cubos é sempre maior ou igual que a somatória desses termos quadrados, com outro termo não quadrado. E provar que se eu tenho A, B e C números reais, então acontece que AB sobre C mais BC sobre A mais CA sobre B é sempre maior ou igual que a soma das três variáveis. A gente vai para um próximo problema para aplicar outras das desigualdades que a gente viu nos slides anteriores. A próxima questão afirma que A, B, C e D são números reais positivos, tais que a soma AB mais BC mais CD mais DA é igual a 1. E se pede para provar que essa soma simétrica aqui nas variáveis é maior ou igual que 1/3. Então, repare que a gente tem A cubo, B cubo, C cubo e D cubo nos numeradores, e a cada vez no denominador eu tenho a supressão de uma das variáveis. Então, quando eu tinha o A cubo, eu vou eliminar o A no denominador. Com o B cubo, eu elimino o B no denominador.
Com C cubo, eu elimino C e com D cubo, eu elimino D. Então, nessas condições aqui do lado esquerdo, a gente tem que provar que isso é pelo menos 1/3. A estratégia vai ser utilizar repetidas vezes a desigualdade ou de Chebyshev ou de Cauchy-Schwarz. Então, para começar, a gente precisa, ou a gente pode, melhor dizendo, supor uma ordem para essas variáveis. E aí, caso essa ordem não seja estabelecida, a gente pode supor outra ordem e vai ser exatamente da mesma maneira, vai ser uma resolução completamente análoga. Então, vamos considerar aqui que a variável A ela é maior ou igual que a variável B, que é maior ou igual que a variável C, que é maior ou igual que a variável D. E aí, de novo, ressaltando, se a gente tiver outros casos, a resolução é similar. Pelo enunciado, a gente tem que os números eles são positivos. Então, eu posso muito bem elevar essa desigualdade a qualquer expoente e a desigualdade vai permanecer válida. Então, em particular, como eu tenho os termos cúbicos, eu vou elevar essa desigualdade ao cubo, obtendo então que A cubo é maior ou igual que B cubo, que é maior ou igual que C cubo, que é maior ou igual que D cubo. E o que eu vou fazer com isso agora? Agora eu vou me atentar para os denominadores. Então, os denominadores, eles têm aqui essas somas parciais, né? Sempre faltando alguma variável. E aí eu vou definir variáveis auxiliares para denotar cada uma dessas somas parciais. Eu vou chamar de Azão a soma Bzinho mais Czinho mais Dzinho. Analogamente, eu vou chamar de Bzão a soma Azinho mais Czinho mais Dzinho. E assim por diante. Então, aqui eu estou definindo essas 4 novas variáveis e a cada vez que eu suprimo uma das variáveis que eu tinha inicialmente, eu vou denotar por essa letra maiúscula aqui. Então, Azão, Bzão, Czão e o Dzão. E aí, com essa ordenação inicial que eu tinha suposto, eu vou ganhar uma ordenação para essas novas variáveis que eu criei. Por quê? Por exemplo, a comparação entre o Azão e o Bzão, como eu tenho que o Azinho é maior ou igual que o Bzinho, então, quando eu considero a soma com o Azinho, isso vai me dar um valor maior do que quando eu tenho a soma com o Bzinho. Portanto, o B é maior ou igual que o A agora. Então, agora a nossa nova cadeia de desigualdades, ela se inverte em relação à cadeia anterior. E eu vou ter, em particular, o meu Dzão como sendo a maior dessas 4 variáveis, porque ele está considerando justamente a soma das 3 variáveis que são maiores que eu tinha considerado no início, o Azinho, mais o Bzinho, mais o Czinho. Bom, se eu tenho essa desigualdade entre as letras maiúsculas, então vale a desigualdade oposta entre os inversos delas. Então, eu tenho que 1 sobre A é maior ou igual que 1 sobre B, que é maior ou igual que 1 sobre C, que é maior ou igual que 1 sobre D. E eu estou considerando esses inversos justamente porque o meu enunciado ele me propunha essas variáveis no denominador. Então, eu tenho que considerá-las aqui no denominador também. Então, agora eu tenho a cadeia de desigualdades com os termos cúbicos e essa cadeia de desigualdades que se refere aos denominadores. E aí, agora, a ideia vai ser multiplicar essas duas cadeias de desigualdades. Lembrando que eu tenho a desigualdade de Chebyshev, que afirma algo a respeito de duas cadeias de desigualdades dadas. Então, aqui eu vou considerar a minha cadeia crescente, né? Se eu vejo da direita para a esquerda, e aqui também uma cadeia crescente, da direita para a esquerda. E o que a desigualdade de Chebyshev me afirma? Eu vou fazer o produto termo a termo, na ordem que essas variáveis estão aparecendo, e isso vai ser maior ou igual que o produto das médias aritméticas dessas variáveis aqui, dessas duas sequências. Então, eu tenho justamente isso. Pela desigualdade de Chebyshev, eu vou poder fazer o produto do A cubo com 1 sobre A, vou somar com o B cubo com 1 sobre B, com o C cubo com 1 sobre C, com o D cubo com 1 sobre D, e isso vai ser maior ou igual que o produto das médias aritméticas. Repare aqui que eu teria 1 sobre 4 do meu lado esquerdo, que eu teria que fazer uma divisão por n, que é a quantidade de variáveis nessas minhas duas sequências. Só que do lado direito também apareceria
um n vezes n. Então, eu só omiti aqui um dos 4 do lado esquerdo, o 4 do lado esquerdo, perdão, com um dos 4 do lado direito. E aí ficou apenas um dos 4 do lado direito, que vem justamente da formulinha da média aritmética. Então, aqui eu estou calculando a média aritmética entre os termos a cubo, b cubo, c cubo e d cubo, a soma deles dividida por 4, e aqui também teria a média aritmética entre os termos 1 sobre a, 1 sobre b, 1 sobre c e 1 sobre d, e aqui a gente só cancelou o 4 dos dois lados da desigualdade de Chebyshev. Então, por enquanto, a gente só fez a aplicação dela uma vez. E reparem que aqui do lado esquerdo, eu já tenho exatamente a expressão do enunciado. É exatamente o que eu quero estimar. Então, agora eu só tenho que me preocupar em trabalhar com o lado direito. Do lado direito, apareceu essa soma ao cubo. E é com ela que eu vou começar a manipulação. Então, eu deixei ela aqui destacada de vermelho, que a gente vai fazer uma primeira operação nessa soma entre parênteses. E para isso, a gente vai utilizar novamente a desigualdade de Chebyshev. Agora, eu vou considerar duas sequências diferentes das anteriores. Eu vou considerar a sequência crescente DCBA, que eu tenho inicialmente, porque eu supus essa ordenação, e vou considerar a sequência crescente d quadrado, c quadrado, b quadrado e a quadrado. Lembrando que essa sequência é válida justamente porque os meus números são positivos, então eu posso elevar ao quadrado sem alterar a desigualdade que eu tinha anteriormente. Então, se eu aplico a desigualdade de Chebyshev a essas duas sequências, eu vou ter de novo que o produto na ordem dada, então, quando eu faço o d vezes o d quadrado, eu tenho d cubo, mais o c vezes o c quadrado, c cubo, mais o b vezes o b quadrado, b cubo, mais o a vezes a quadrado, eu tenho a cubo. E se eu divido essa somatória por 4, que é a quantidade de termos, isso pela desigualdade de Chebyshev é maior ou igual que o produto das médias aritméticas. Então, aqui eu tenho a média aritmética da sequência ABCD, e aqui a média aritmética da sequência A quadrado, B quadrado, C quadrado, D quadrado. E novamente foi feita o procedimento de cancelar o 4 do lado esquerdo com um dos 4 do lado direito, que viria de uma dessas médias aritméticas. E aí, se eu abro essa expressão do lado direito de uma forma conveniente, só trocando esse ABCD pelas novas variáveis maiúsculas que eu defini, eu tenho justamente que a soma dessas 4 variáveis maiúsculas, ela corresponde a se fazer 3 vezes aquela somatória de A mais B mais C mais D que eu tinha inicialmente. Porque cada uma dessas variáveis está considerando todas as variáveis Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, com exceção de uma delas. Então, de fato, aqui, quando eu somo Azão mais Bzão mais Czão mais Dzão, vai aparecer 3 vezes cada uma das letrinhas que eu tinha no começo. Então, essa soma das minhas variáveis iniciais é exatamente a soma das novas variáveis dividida por 3. Então, por enquanto, eu só manipulei um dos parênteses que a gente tinha ao final do slide anterior aqui. Então, agora eu tenho alguma coisa que me refere a 1/4. Tenho esse outro 1/4, então eu já ganhei 1/16. Está aparecendo 1/3, que é interessante para mim. Está aparecendo essa soma das variáveis maiúsculas, mais um parênteses com termos quadráticos e mais o parênteses anterior do slide, esse parênteses em preto. Então, eu ainda tenho muitos termos. Então, a princípio, eu vou trabalhar agora com esse novo parênteses ao quadrado aqui, com esses termos quadráticos. O que eu vou fazer de manipulação? Uma manipulação possível, sempre que eu tenho termos ao quadrado, me remete a Cauchy-Schwarz. Então, aqui a aplicação nesse parênteses com uma soma de termos quadráticos vai ser através da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, a gente vai considerar, lembrando da notação do slide da desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu vou considerar dois conjuntinhos de termos, que vão ser os termos xi, dados por A, B, C, D, e vou considerar os termos yi, esses mesmos termos xi, só que em uma ordem que eu queira, uma ordem que me seja conveniente. Nesse caso, eu vou considerar a ordem BCDA. Por quê?
Porque um dos lados da desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela tem o produto misto de xi vezes yi. Então, eu faço x1 vezes y1, eu faço x2 vezes y2 e assim por diante. Vou somando essas variáveis para depois elevar ao quadrado. E eu tenho um item do enunciado que eu não utilizei, que é a hipótese de que aqueles produtos, quando somados, me dava 1. Então, para aparecer esse produto em algum lugar, eu vou utilizar justamente essa ordenação das variáveis agora, essa notação das variáveis na forma x e y, para eu produzir aquela somatória do produto 2 a 2 que eu tinha no enunciado. Então, se eu faço xi vezes yi com essas enumerações, eu ganho exatamente as parcelinhas que eu tinha na descrição do problema. AB, BC, CD e DA. Então, eu vou somar isso e vou elevar ao quadrado, que é o que afirma a desigualdade de Cauchy-Schwarz, e isso vai ser menor ou igual que o produto das duas sequências aqui quando eu faço a somatória dos termos ao quadrado. Então, eu vou ter o produto da somatória dos quadrados. Então, aqui eu vou ter o produto de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado com b quadrado mais c quadrado mais d quadrado mais a quadrado, que é a somatória dos yi ao quadrado. Só que esses dois produtos, esses dois fatores, perdão, eles são exatamente o mesmo, porque aqui a gente só tem uma soma em ordem diferente, mas a gente sabe que a ordem das parcelas não altera esse resultado. Então, de fato, desse meu lado direito, eu tenho simplesmente a quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado elevado ao quadrado. E aí eu posso tirar a raiz de ambos os lados, e aqui eu vou escrever que essa soma do meu lado direito é maior ou igual que esse produto sendo somado do meu lado esquerdo, que é o AB mais BC mais CD mais DA, que a gente sabe que vale 1. Então, esse parênteses que está aqui destacado em vermelho do lado direito dessa expressão, ele simplesmente pode ser cotado por 1. Então, ele é maior ou igual que 1, eu não vou me preocupar com ele. Então, é menos um termo algébrico para me preocupar. Agora, eu só tenho, de fato, esse termo A mais B mais C mais D, com as variáveis maiúsculas, vezes o termo que eu tinha anteriormente, esse termo em preto, que é a soma dos inversos dessas novas variáveis que eu criei. Então, eu só tenho que estimar o produto desses dois parênteses agora. O restante já está estimado, o restante já é tudo numérico. Já tenho aquele 1/16 que eu ganhei e já tenho esse 1/3. Então, vamos estimar esse produto agora. Para fazer isso, para estimar esse produto, desses dois parênteses, eu vou utilizar novamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, eu vou lembrar aqui que eu tenho que ter as variáveis xi e as variáveis yi. E para aparecer o produto que eu quero, já que eu tenho na desigualdade de Cauchy-Schwarz, do lado direito dela, algo que aparece a somatória das variáveis xi ao quadrado, então, para esse a ser um termo ao quadrado, eu preciso que o meu x1 seja justamente a raiz de a. E assim, da mesma forma, para as outras variáveis, para x2, para x3 e para x4. Para olhar para esse outro parêntese, já que eu tenho na desigualdade de Cauchy-Schwarz alguma coisa que é a somatória dos termos yi ao quadrado, então para esse 1 sobre a ser um yi ao quadrado, eu preciso que o y1 seja 1 sobre raiz de a, e de maneira similar para as outras variáveis yi. Então, eu vou ter que, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, aqui eu estou escrevendo ela no sentido oposto ao que a gente viu no slide da desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu vou ter que o produto da somatória dos quadrados do xi e dos yi é maior ou igual que fazer o produto misto e elevar esse produto misto ao quadrado. Então, aqui o produto misto ele é x1 vezes y1, x2 vezes y2, mais x3 vezes y3, mais x4 vezes y4, e tudo isso ao quadrado. Mas esses produtos mistos, eles estão me dando exatamente parcelinhas 1. Então, aqui desse meu lado direito, dessa desigualdade que a gente está escrevendo, eu tenho exatamente a soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4. Então, eu vou ter que esse produto é maior ou igual que
4 ao quadrado, que é 16. Então, se eu volto lá na primeira manipulação algébrica que a gente fez, onde apareceu já o meu termo exatamente como eu queria do meu lado esquerdo, e faço essas substituições, eu vou ter, aqui eu tenho exatamente a cópia do que a gente tinha obtido no final de 2 slides anteriores. Eu tenho aqui a substituição do termo em vermelho pelo que a gente obteve para ele. E aqui eu não vou me preocupar com esse termo quadrático, porque a gente estimou ele por maior ou igual que 1. Eu tenho 1 sobre 16 avos aparecendo no início dessa minha última linha. E tenho agora que esse produto de A mais B mais C mais D, pela soma dos inversos de ABCD, está me dando exatamente maior ou igual que 16. Então, eu vou poder cancelar esse 1/16 avos com esse 16 aqui. Vai ficar somente sobrando esse 1/3, que é a cota que eu precisava para terminar a minha questão. Esse foi um exemplo de como a gente pode aplicar as desigualdades de Chebyshev e de Cauchy-Schwarz em um problema comum que pode aparecer em uma Olimpíada. E a gente tem inicialmente essa abstração de conseguir encaixar as variáveis adequadas dentro daquelas notações das desigualdades que a gente viu. Então, é um grau de abstração que a gente vai adquirindo conforme vai resolvendo o exercício. A gente vai vendo o que a gente precisa e vai tentando encaixar, denotar as coisas para poder utilizar as desigualdades da forma como elas nos são propostas. Depois de ter visto essas desigualdades famosas do Rearrange, de Chebyshev e de Cauchy-Schwarz, a gente vai partir para uma outra desigualdade muito conhecida, que é a desigualdade triangular. Ela afirma que, dados 3 pontos no plano A, B e C, então o segmento AC ele tem comprimento menor ou igual que a soma dos comprimentos AB mais BC, onde a igualdade ocorre se e somente se esses 3 pontos eles forem colineares. E aí, para começar a aplicação dessa desigualdade triangular, eu proponho esse exercício da AMC, que é uma competição estadunidense que vai permitir que os alunos cheguem até a Internacional de Matemática, até a IMO. Ela tem o seguinte enunciado: em um triângulo de lados inteiros, um lado é 3 vezes maior que um segundo e o tamanho do terceiro lado é 15. Qual é o maior valor possível para o perímetro desse triângulo? Nessa situação, a gente tem um lado desconhecido, de medida, por exemplo, denotada por x, e o outro lado é dado em função desse pela notação 3x. E a gente quer maximizar o perímetro, ou seja, a gente quer maximizar o valor de 4x mais 15. Então, de fato, a gente quer maximizar o valor de x. Para isso, a gente pode utilizar a desigualdade triangular. Então, aqui tem as notações para os lados desse triângulo, e aí a gente pode aplicar a desigualdade triangular 3 vezes, porque a gente pode colocar sempre um dos lados à esquerda do sinal de menor nessa desigualdade. Então, a gente tem, por exemplo, que 15 tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados do nosso triângulo. Ou seja, 15 é menor do que 4x, e aí a gente ganha que x é no máximo 15 quartos. Mas a nossa proposta é maximizar o valor do perímetro. Portanto, a gente quer saber uma cota superior para esse valor de x, e não uma cota inferior, como a gente obteve a princípio. Então, a gente pode fazer uma nova aplicação da desigualdade triangular, agora considerando um lado diferente do 15 para ficar à esquerda do sinal de igual. A gente tem, por exemplo, que 3x é menor do que a soma dos outros 2 lados desse triângulo, que são 15 e x. Portanto, o x ele é no máximo 15 meios, ou seja, 7,5. Mas como a gente tem a informação de que os lados são inteiros, então o nosso x está sendo limitado superiormente por 7. Então, o perímetro, consequentemente, vai ter no máximo valor 15 mais x mais 3x, que é 15 mais 4 vezes 7, portanto, 43. E aí, essa seria a resposta para essa questão da MC, uma questão inicial, que ela é até alternativa, e aí a gente assinalaria a resposta
43. Para continuar, existe essa questão aqui da PMO, que é uma outra Olimpíada Internacional da qual o Brasil participa, e aqui é uma prova de 1996. O enunciado dela é puramente algébrico, com essa desigualdade, com exceção da primeira frase, que afirma que A, B, C são lados de um triângulo. E aí a gente tem que provar a desigualdade dada de maneira aqui simétrica entre as variáveis, então, cada vez no radicando do lado esquerdo do sinal de menor ou igual, a gente tem a subtração de uma das variáveis enquanto as outras duas estão sendo somadas. E aí a gente quer provar que essa soma de 3 parcelas é menor ou igual que a soma das raízes quadradas de A, de B e de C. Então, vejamos o que a gente pode fazer com essa informação de que A, B e C são lados de um triângulo. Existe um exercício que pode ser provado, e é um fato conhecido que é muito empregado, de que A, B e C são lados de um triângulo, eu consigo construir um triângulo de lados A, B e C, para A, B e C números positivos quaisquer, nesse caso não necessariamente inteiros, se e somente se eu consigo variáveis positivas, x, y, z, tais que o meu A ele vai ser a soma de duas dessas variáveis, o meu B de outras dessas duas, e o meu C do outro parzinho dessas três variáveis aqui. Então, eu vou utilizar esse fato de que eu posso escrever o A como sendo, por exemplo, um Yzinho mais um Zzinho. O meu B vai ser, por exemplo, um X mais o Z. E o meu Czinho vai ser a soma do último par, portanto, X mais Yzinho. Eu vou invocar esse fato para a gente começar a resolver, para a gente manipular essa desigualdade. A intenção é diminuir a quantidade de variáveis que estão aparecendo aqui. Tentar, de alguma forma, ao invés de aparecer um radicando com 3 variáveis, aparecer somente com 2 variáveis. E aí eu vou utilizar, então, esse fato de que eu posso escrever A como sendo y mais z, B como sendo x mais z, e C como sendo x mais y. Aqui não importa quem eu coloquei para x, para y ou para z. O importante é que eu tenha essas 3 somas desses parzinhos aparecendo aqui. Uma vez fixada essa escrita para B e para C, eu vou reescrever os radicandos do lado esquerdo. A mais B menos C vai ser simplesmente 2 vezes Z. B mais C menos A vai ser simplesmente 2Y. E A mais C menos B, com essa nova escrita, vai ser simplesmente 2x. Com essa notação para o lado esquerdo, agora a gente pode reescrever também o lado direito. O lado direito, a gente vai simplesmente colocar os valores que a gente atribuiu a A, B e a C. Ou seja, aqui a gente vai ter o y mais z, o x mais z e o x mais y aparecendo dentro dos radicais. Então, a gente quer demonstrar essa desigualdade aqui. E aí, para a gente demonstrar isso, a gente pode utilizar desigualdades que a gente já conhece, uma vez que o fato de ser lados de um triângulo já foi utilizado nessa primeira parte da demonstração. Então, agora a gente está livre para utilizar desigualdades algébricas que a gente conheça, como, por exemplo, desigualdades entre médias. Aqui eu vou utilizar a desigualdade MA/MQ, que a gente viu anteriormente, entre as médias aritmética e quadrática, que a gente ainda não tinha empregado em algum exercício ou em alguma demonstração. Então, utilizando a desigualdade MA/MQ, eu tenho que esta média aqui, que é uma média aritmética entre os termos raiz de 2x e raiz de 2y, é menor ou igual que a média quadrática entre esses mesmos dois termos. Ou seja, eu vou ter que elevar o primeiro termo ao quadrado, vou ter que elevar o segundo termo ao quadrado, somá-los, calcular essa média e tirar a raiz. Então, eu vou ter 2x mais 2y dividido por 2, que me dá x mais y. Então, aqui eu tenho a média aritmética menor ou igual que a média quadrática. Agora, esse mesmo procedimento que eu apliquei às variáveis x e y, eu posso repetir para as variáveis x e z e y e z, para obter essa mesma desigualdade.
E aí, então, olhando para o que eu tinha inicialmente, olhando para o que eu queria, eu posso reescrever esse lado esquerdo de raiz de 2x, de raiz de 2y, de raiz de 2z, como sendo uma soma que apareça o quociente por 2. Como eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente escrever esse lado esquerdo, raiz de 2x, raiz de 2y, raiz de 2z, como sendo raiz de 2x mais raiz de 2x, porém eu divido por 2. Raiz de 2y mais raiz de 2y, porém eu divido por 2. Raiz de 2z mais raiz de 2z, porém eu divido por 2. Então, aqui, de fato, eu verifico essa igualdade. E aí, eu vou utilizar o que eu acabei de demonstrar na linha superior, que isso é menor ou igual, aí cada uma dessas frações vai ser menor ou igual que algum outro radicando. Então, no caso da primeira fração, raiz de x mais y, no caso da segunda fração, raiz de y mais z, e no caso da terceira fração, raiz de x mais z, que é exatamente o que a gente queria demonstrar. Então, a gente tem aqui essa soma de 3 radicandos com um parzinho de somandos dentro de cada um deles. O próximo exercício, ele tem 2 itens, que são muito parecidos um com o outro. Eu vou fazer apenas um deles e deixo outro de exercício para vocês. De novo, a gente tem a afirmação de que A, B e C são lados de um triângulo, e a gente quer provar, aqui no caso do item A, que esses quocientes, quando somados, dão pelo menos 3, onde a cada vez eu tenho no numerador uma variável que vai ser subtraída no denominador. Então, eu tenho A sobre algo que tem o menos A. Eu tenho B no numerador sobre algo que tem a subtração de B. E eu tenho C no numerador sobre algo que tem a subtração de C. E aí, para o item B, eu quero provar que a soma dos inversos dessas frações é pelo menos 3. Eu vou me concentrar no item B, tudo bem? Então, a gente tem a seguinte construção novamente. Para A, para B e para C, eu vou atribuir variáveis reais positivas para escrever essas 3 letrinhas, que são lados do triângulo, como sendo a soma dos pares dessas variáveis. Então, A vai ser y mais z, por exemplo, B vai ser x mais z e o C vai ser x mais y. É exatamente o mesmo procedimento que a gente adotou na questão anterior. Então, com essa nova notação, o que a gente quer demonstrar é que, substituindo aqui no item B, B mais C menos A vai ser exatamente 2x. Aí, para o segundo numerador, A mais C menos B vai ser exatamente 2y. E para o terceiro denominador, para o terceiro numerador, que é A mais B menos C, vai ser exatamente 2z. E aí, eu vou quocientar isso por A, por B e por C. Eu tenho que provar que isso é pelo menos 3. Se a gente lembrar agora de outras desigualdades que a gente viu, desigualdades algébricas, já que o fato de ser lado de um triângulo a gente já utilizou no início da demonstração, a gente tem, por exemplo, uma desigualdade que é muito semelhante a essa, que é a desigualdade de Nesbit. Então, aqui, colocando esse 2 que está aparecendo no numerador em evidência, eu posso passar o 2 dividindo e eu vou conseguir exatamente a desigualdade de Nesbit para as variáveis x, y, z. Então, aqui eu já tenho demonstrado o resultado invocando a desigualdade que a gente tinha anteriormente divulgado aqui nos slides. E aí, além do exercício A, que ele não aparece aqui com a sua resolução explícita, eu recomendo essa outra questão que a gente vai desenvolver agora, mas se vocês quiserem pensar um pouquinho, podem pausar o vídeo e tentar resolver por si próprios. Ela afirma que A, B e C são números reais positivos, tal que A quadrado mais B quadrado menos AB é igual a C quadrado. Nessas condições, prove que o produto A menos B por B menos C é menor ou igual a zero. Ou, equivalentemente, a gente tem que provar que um desses parênteses é sempre maior ou igual que zero, enquanto o outro é sempre menor ou igual que zero. E aí, reparem que nesse exercício, diferentemente dos outros dois que a gente tinha anteriormente, a gente não tem a afirmação de que A, B e C são lados de um triângulo. Então, a gente não precisa utilizar isso para resolver. Mas caso a gente consiga utilizar esse fato para facilitar a resolução, tudo bem.
Então, aqui nesse caso, a gente pode manipular essa igualdade para conseguir o que a gente quer. A gente pode colocar termos em evidência, pode fazer algum tipo de fatoração para conseguir o que a gente deseja. Mas como a gente está nesse contexto de introduzir algum elemento geométrico, esse lado esquerdo da igualdade, ele está parecendo muito com uma lei famosa, que é a lei dos cossenos. Então, aqui a gente vai utilizar a lei dos cossenos para tentar mostrar a desigualdade afirmada. Então, a gente tem o seguinte, o cosseno de 60 graus, ele é meio. Portanto, a gente pode reescrever aquela igualdade utilizando que menos 1 é menos 2 vezes cosseno de 60 graus. E aí, nesse caso, portanto, a gente ganha que o lado C, ele pode ser considerado, o valor C, ele pode ser considerado a medida de um lado de um triângulo que está oposto ao ângulo de 60 graus. E aí, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então a soma do ângulo que está oposto ao lado A com o lado que está oposto ao lado B tem que dar 120 graus. E aí, portanto, para a gente somar 120 graus, um ângulo tem que ser inferior a 60 e o outro tem que ser superior a 60 graus. Ou então a gente teria um triângulo equilátero, com todos os seus ângulos medindo 60 graus. E aí, nesse caso, a gente teria uma igualdade entre A, entre B e entre C, nesse enunciado aqui. E aí, portanto, aconteceria de que o nosso produto seria exatamente zero. Então, nessas condições, um lado ele vai ser oposto ao ângulo de 60 graus, que é o nosso lado C. O outro lado ele vai ser oposto a um ângulo que é menor que 60 graus, ou no máximo 60 graus, no caso de um triângulo equilátero. E o outro lado ele vai ser oposto a um ângulo que é maior ou igual a 60 graus. E aí, nesse caso, então, a gente pode ter as seguintes duas desigualdades. Ou acontece que A é menor ou igual que C, que é menor ou igual que B, ou acontece que B é menor ou igual que C, que é menor ou igual que A. Ou seja, sempre o C está no meio, porque ele corresponde ao lado oposto ao ângulo que é exatamente 60 graus, e sempre acontece aqui do A e do B serem extremos dessa desigualdade. E aí, portanto, em ambos os casos, a gente vai ter que sempre um dos termos daquele produtório, um dos fatores daquele produto é menor ou igual que zero, e o outro é maior ou igual que zero. Nessas duas situações, ocorre essa oposição dos sinais para produzir exatamente o sinal de menor ou igual que a gente desejava. Para encerrar essa parte, eu proponho essa outra questão da MC de 2003, que pergunta quantos triângulos não congruentes de perímetro 7 possuem os seus lados inteiros. E aí eu sugiro que vocês tentem resolvê-la para adquirir um pouco mais de familiaridade com essa técnica de desigualdade triangular ou então com o uso das desigualdades. Agora a gente vai passar para um próximo tópico, que vai ser a aplicação da técnica de indução dentro das desigualdades. E aí a gente usa a indução em muitos campos da matemática para provar identidades, para provar resultados em geral que tenham números naturais envolvidos. E aí, nesse caso, a técnica da indução a gente vai ver, primeiramente, para provar uma desigualdade famosa, que é a desigualdade de Bernoulli, e depois a gente vai ver que pode utilizar a indução em outras desigualdades que podem aparecer em contextos de Olimpíadas de Matemática. Então, a desigualdade de Bernoulli, ela tem o seguinte enunciado. Para x, um número real qualquer que seja não negativo, e para n, um número natural arbitrário, é verdadeiro que 1 mais x elevado a n é pelo menos 1 mais nx. Essa desigualdade ela aparece no cálculo, ela tem outras aplicações, fora esse contexto aqui que a gente está vendo só de desigualdades algébricas.
E ela tem uma demonstração muito bonita de maneira combinatória. Então, eu vou mostrar essa demonstração de forma combinatória, que vai aparecer a notação de coeficientes binomiais, e depois a gente passa para a demonstração pelo método indutivo. A demonstração combinatória, então, consiste na gente perceber qual o significado de 1 mais x elevado a n. Essa expressão do lado esquerdo nada mais é do que a multiplicação sucessiva de n fatores 1 mais x. Então, quando eu estou fazendo a minha propriedade distributiva, a cada vez eu estou indo parênteses a parênteses, percorrendo esses n parênteses e tomando ou a variável 1, que não altera em nada o produto, ou a variável x, que vai produzir as potências de x quando eu faço o produto de várias escolhas desse x que eu estou fazendo parênteses a parênteses. Então, usando a notação compacta de coeficiente binomial, eu posso escrever esse parênteses do meu lado esquerdo elevado a n como sendo a seguinte forma. Eu posso, quando eu percorro os n parênteses, não escolher nenhuma variável x. Então, nesse caso, eu só estou escolhendo os termos 1 em todos os parênteses, produzindo, então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, com n fatores, o que vai me dar essa parcelinha 1. Eu posso escolher apenas um parênteses, do qual retirar a variável x. Nesse caso, eu tenho n possibilidades de escolha desses parênteses. Então, eu vou no parênteses 1 e posso pegar a variável x dele. E aí, nesse caso, eu vou tomar a variável 1 em todos os outros parênteses. Ou então, eu posso tomar a variável x somente do segundo parênteses, ou somente do terceiro, ou somente do enésimo. Então, eu vou produzir aqui essa segunda parcela, que é dos n parênteses que eu olho, eu vou escolher um deles, do qual tomar a variável x. E aí, nesse caso, isso daqui vai me dar exatamente n vezes x, porque eu tenho n escolhas de parênteses. Ou eu posso tomar a variável x de exatamente 2 parênteses. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer a escolha dos n parênteses à minha disposição, eu vou escolher 2 deles, do qual retirar a variável x. E aí, dos outros n menos 2 parênteses, eu vou extrair o número 1. Então, esse coeficiente binomial está me especificando que eu tenho que escolher 2 parênteses dentre os n disponíveis. E assim eu faço sucessivamente até eu querer escolher n variáveis x. Então, eu vou querer escolher de todos os parênteses a letra x. E aí, para isso, eu vou precisar ir parênteses a parênteses e dele extrair o x. Então, dos n parênteses, eu escolho n, do qual retirar a variável x. Então, eu vou produzir aqui essa última parcela. Só existe uma maneira de eu fazer isso, é indo parênteses a parênteses e dele tomando a variável x. Então, não tem escolha aqui. E esse número já é determinado, é 1. Só tem um modo de eu fazer. E aí, eu vou ter, então, essa expressão do meu lado esquerdo, que coincide com a abertura de 1 mais x elevado a n. Agora, se eu olho para ela, as duas primeiras parcelas já me dão 1 mais nx. E os outros termos que estão aparecendo, eles são não nulos. Eles são, melhor dizendo, termos não negativos, né? Todos eles estão maiores ou iguais que zero. Porque aqui eu tenho os coeficientes binomiais me dando valores pelo menos 1. E eu tenho a minha variável x elevada a alguma potência, e a gente tem que o x é um número maior ou igual que zero, é um número não negativo. Portanto, aqui eu tenho números não negativos somados com 1 mais nx, o que vai me dar algo que é pelo menos 1 mais nx, como eu queria. Agora, para demonstração indutiva, a gente vai utilizar a técnica de indução, como ela nos é normalmente conhecida. Então, a gente precisa provar um caso base, que é para o primeiro número natural de interesse, nesse caso é para o n igual a 1, e aí depois a gente supõe a validade daquela identidade, daquela igualdade, daquela desigualdade para determinado n, e a gente mostra que vale para o número natural seguinte. Com esses dois passos, provando-se o caso base e tendo esse passo indutivo, com esses dois passos a gente garante a validade do que a gente quer para qualquer número natural. Então, é exatamente isso que a gente vai aplicar agora. A gente vai
primeiro testar, a gente vai primeiro verificar a validade para o n igual a 1, o que é simples, é só a gente substituir aqui n igual a 1 na expressão e ver que do lado esquerdo a gente tem a produção de 1 mais x, e a gente quer verificar que isso é maior ou igual que 1 mais 1 vezes x, que é exatamente 1 mais x. Como um número é maior ou igual que ele mesmo, então essa primeira conferência é verdadeira. Agora a gente vai supor a validade dessa expressão para determinado n e vai querer trabalhar com o próximo número natural, ou seja, com n mais 1. Então, eu vou querer manipular a expressão 1 mais x elevado a n mais 1. E vou querer produzir algo aqui do lado direito que seja 1 mais n mais 1 vezes x. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Então, como eu tenho que usar o que eu supus, que era verdade, eu vou decompor esse 1 mais x elevado a n mais 1 como sendo um produto de 1 mais x elevado a n vezes outro parênteses 1 mais x. Nesse primeiro parênteses aqui, que está elevado a n, eu vou aplicar a minha hipótese indutiva, porque eu sei que isso é maior ou igual que 1 mais nx. Agora eu faço o produto com aquele parênteses 1 mais x que eu tenho aqui inalterado e vou aplicar a propriedade distributiva para abrir isso na soma de 4 parcelas. Esse termo aqui, x, ele está sendo incomum a essas duas parcelinhas, vou colocar em evidência, justamente visando a chegar ao que eu quero. Então, eu vou colocar o x em evidência para ter esse parênteses n mais 1. Esse termo que está sobrando ao que eu quero, nx², ele não atrapalha porque eu sei que ele é pelo menos zero. Então, eu posso escrever, eu posso cotar essa desigualdade aqui como sendo, como sendo maior ou igual que 1 mais o n mais 1 vezes o x, que era o que eu precisava. Então, aqui eu posso considerar esse nx² como sendo maior ou igual que zero para ele não afetar no resultado que eu desejo. Então, essa é a demonstração indutiva da desigualdade de Bernoulli. A desigualdade de Bernoulli da forma combinatória eu acho mais bonita e também com mais significado, mas a demonstração indutiva ela é simples e ela serve para a gente adquirir mais experiência para fazer agora as demonstrações nos exemplos resolvidos. Então, essa questão ela propõe para a gente o seguinte cenário. A gente tem uma expressão denotada por Q de n como sendo um produto de diversas frações, onde a gente tem numerador e denominador como sendo termos sucessivos. Então, eu tenho 1, 2, depois eu vou ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante, sempre colocando um numerador menor e o numerador ímpar anterior ao denominador, que vai ser o número par. E aqui a gente está construindo esse Q de n para n maior que 1. Então, pelo menos n igual a 2. Então, aqui eu tenho Q de 2, Q de 3, Q de 4 e assim por diante. Se pede para provar que esse Q de n ele pode ser cotado por 1 sobre 2 raiz de n de maneira inferior e por 1 sobre raiz de 2n mais 1 de maneira superior. Então, aqui a gente tem que provar duas desigualdades. Eu vou me limitar, nessa aula, a provar somente uma das desigualdades e deixo a demonstração da outra por conta de vocês. Então, a gente vai provar essa desigualdade de Q de n menor que 1 sobre raiz de 2n mais 1 de maneira indutiva. Então, o primeiro passo é provar para o primeiro n de interesse, nesse caso, para n igual a 2. Então, para n igual a 2, o que a gente quer verificar é o seguinte, que 3/8, que é o valor do meu Q de 2, que é meio vezes 3/4, está entre 1 sobre raiz de 5 e 1 sobre 2 raiz de 2. Então, aqui nesse caso, eu vou mostrar as duas desigualdades, mas somente para o caso base. Depois, para provar a indução, no passo indutivo em diante, eu já vou me concentrar somente na desigualdade da cota superior. Então, o que eu quero demonstrar é o seguinte, que 1 sobre 2 raiz de 2 é menor que 3/8. A gente pode pegar uma calculadora para verificar isso, ou a gente pode transformar essa desigualdade em algo equivalente. Então, aqui, se eu faço a simplificação, né, eu noto que 2 raiz de 2 é exatamente raiz de 8,
Então, eu posso simplificar esse denominador, raiz de 8, com esse outro 8 aqui, posso multiplicar em cruz. Se eu multiplico em cruz, eu tenho que 8 sobre raiz de 8 me produz raiz de 8. Então, eu quero provar que raiz de 8 é menor do que 3, que estava aqui do meu lado direito. Só que raiz de 8 é de fato menor que 3, porque o 3 ele pode ser escrito como sendo raiz de 9. Então, raiz de 8 é menor que 3, isso é verdade. Então, esse primeiro passo aqui, o caso base, está demonstrado no caso da desigualdade da cota inferior. Para a desigualdade da cota superior, eu quero demonstrar que 3 oitavos é menor que 1 raiz de 5. De novo, posso pegar uma calculadora e verificar isso, ou então eu posso tentar transformar essa desigualdade em algo equivalente. Multiplicando em cruz, essa desigualdade equivale a se provar que 3 raiz de 5, que é a mesma coisa que raiz de 45, é menor que 8. E de fato, raiz de 45 é menor que 8, porque o 8 é raiz de 64. Então, como 45 é menor que 64, o raiz de 45 vai ser menor que o 8. Então, o caso base está demonstrado. A gente fez até para as duas desigualdades, para a cota inferior e para a cota superior. Mas eu quero só demonstrar que o Q de n é menor que 1 sobre raiz de 2n mais 1. Então, vou me concentrar nisso. Então, para isso, usando a técnica de indução, eu vou supor como hipótese indutiva que o Q de n menos 1 satisfaz o que eu quero. Então, ele satisfaz que ele é menor do que 1 sobre 2 vezes, aí eu tenho que substituir esse n por n menos 1. Então, eu vou colocar n menos 1 nessa expressão para obter essa cota aqui, 1 sobre raiz de 2n menos 1. Então, isso daqui é verdade, eu estou assumindo isso. E o que eu quero demonstrar é que o Q de n é menor do que 1 sobre raiz de 2n mais 1. Então, isso daqui é onde eu quero chegar. Então, vamos tentar chegar nessa desigualdade. Então, eu começo manipulando aquilo onde eu quero chegar, que é o Q de n. Então, o Q de n ele é igual, por construção do enunciado, a Q de n menos 1 vezes a minha última fraçãozinha, que é 2n menos 1 sobre 2n. As outras frações que constroem o Q de n já estão embutidas aqui no Q de n menos 1. Então, para construir o Q de n, eu preciso de todos os termos que estão em Q de n menos 1, com um acréscimo desse último termo, que é o 2n menos 1 sobre 2n. Vou usar a minha hipótese de indução sobre o Q de n menos 1 para escrever que ele é menor do que 1 sobre raiz de 2n menos 1, como a gente tinha na expressão aqui em cima, e vou conservar essa minha fraçãozinha 2n menos 1 sobre 2n. E o que eu quero? Eu quero que esse produto aqui, que eu posso escrever de maneira mais compacta, simplificando o 2n menos 1 com raiz dele, para escrever somente 2n menos 1 dentro da raiz no numerador e dividido pelo 2n, eu quero mostrar que esse termo é menor do que o termo onde eu quero chegar, que é 1 sobre raiz de 2n mais 1. Então, essa desigualdade em vermelha é o que eu quero que seja verdade. E eu vou proceder da mesma maneira que a gente fez o caso base. A gente impôs o que eu queria e transformou isso numa desigualdade equivalente. Bom, essa desigualdade é verdade se e somente se, quando eu multiplicar esses termos em cruz, eu produzir uma desigualdade verdadeira. Então, aqui eu vou multiplicar em cruz para chegar em algo mais tateável, em algo que a gente tenha mais condições de afirmar se é verdade ou não. Então, aqui multiplicando em cruz, eu vou ficar com essa raiz quadrada e vou multiplicar os radicandos. Então, eu vou ter 2n menos 1 vezes 2n mais 1, que é exatamente 4n ao quadrado menos 1. E aí, eu vou querer que isso seja menor do que 2n. Então, é o que está aqui escrito nesse início desse slide, que é verdade. A raiz de 4n ao quadrado menos 1, que é exatamente aquele produto 2n menos 1 por 2n mais 1 dentro da raiz, é verdade que é menor que 2n, porque aqui do lado esquerdo eu tenho um radicando que ele é menor do que 4n ao quadrado. Então, aqui, como esse 2n é exatamente raiz de 4n ao quadrado, então a raiz de 4n ao quadrado menos 1 é menor do que a raiz de 4n ao quadrado, que é exatamente 2n. Então, é verdade,
o que a gente queria impor ali no último slide, e a gente tem, portanto, por indução, que a desigualdade que o enunciado propôs, ela é verídica. Então, o Q de n é menor do que 1 sobre raiz de 2n mais 1. E aí eu deixo para vocês a demonstração da cota inferior. A gente tem também a sugestão desses dois outros exercícios. Esse primeiro exercício, ele está aqui na parte de indução, mas eu sugiro que vocês tentem fazer por desigualdade de médias, aritmética e geométrica. E aí a gente tem aqui a condição imposta de que o produto desses n números positivos é 1. E aí a gente tem que usar isso em algum lugar da demonstração. E aí o segundo exercício, ele remete ao início da aula, ao início do vídeo, que é uma localização mais numérica para vocês estimarem qual número é maior. Aqui eu tenho 3456 elevado a 3456 ou 3457 elevado a 3455. E aqui uma coisa interessante para vocês perceberem é que esse exercício ele está na parte de indução. Então, talvez atribuir uma variável n, por exemplo, para o 3456 seja uma maneira útil de resolver essa proposta e uma maneira mais geral. Então, eu posso estimar aqui n elevado a n em comparação com n mais 1 elevado a n menos 1. Quem ganha? Quem é maior nesse caso? E aqui a gente tem, para encerrar, uma lista de referências bibliográficas. Aqui eu tenho um link de uma aula que é do Polo Olímpico de Treinamento. Se vocês quiserem consultar, é um material muito bom, tanto teórico, mas principalmente para exercícios. Tem também uma outra lista de exercícios, agora do site da OBM. Recomendo que vocês fuçem bastante o site da OBM no material de Semanas Olímpicas. Lá no site da OBM tem diversas provas de Olimpíadas, mas também tem os materiais que os professores que vão nas Semanas Olímpicas da OBM, que é um evento que reúne os premiados da OBM da última edição. E aí, esses premiados, eles têm uma semana para estudarem diversas aulas, diversos tópicos do nível deles. Então, aqui a gente tem um material do nível 2 sobre desigualdades e recomendo que vocês entrem no site da OBM para ver outros materiais que sejam do interesse de vocês. E aí vocês já têm esse site como uma forma de consulta. Existe também um livro muito bom, que é o FOMIN, que é um livro que foi produzido no contexto da União Soviética, de treinamento muito intenso para competições olímpicas de matemática. E também existe esse livro aqui, que ele é um livro em inglês, ele é um livro que ele reúne diversos problemas somente sobre desigualdades, e ele foi escrito num contexto de produção de material para Olimpíadas dentro de treinamentos de equipes mexicanas para a Olimpíada Internacional de Matemática, para a IMO. Então, é um material muito completo, muito aprofundado. Então, se vocês quiserem ver outras desigualdades e ter um arcabouço muito grande de problemas que já passaram por Olimpíadas, ou então de problemas que treinem abstração matemática e te deem mesmo bastante experiência, essa é uma ótima forma de consulta. E eu encerro por aqui a aula. Eu agradeço a vocês pela atenção, desejo sucesso na carreira de todos e que tenha sido proveitoso